Bom dia, sétimo ano. Como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a flor. Vamos lá? Flor é a estrutura reprodutora característica das plantas angiospermicas. Sua função é produzir semente através da reprodução sexuada. Apesar de estruturas homólogas, apenas as angiospermas possuem flores, enquanto que as gimnospermas possuem estróbilo. Aqui botei essas flores em homenagem a vocês. Espero que gostem, tá? Estrutura da flor. Uma flor completa possui as seguintes partes: corola, androceu, receptáculo, cálice, gineceu, pedúnculo e estames, tá? São a flor completa que possui. Ela tem as partes feminina, que é estigma, estilete, ovário, receptáculo floral, e ela tem a parte masculina, que são os estames, antera e filete. As partes constituintes são pedúnculo floral, haste que liga a flor ao caule, que são chamados também de infloência pedicelo. Essas partezinhas verde aí, tá? Receptáculo floral é a parte dilatada do pedúnculo, onde se fixam os elementos florais, tá? Essa parte de baixo que vocês estão vendo aí. Sépalas. Sépalas, você está vendo essa parte mais verde perto aí das pétalas. A maioria é de cor verde, localizada abaixo das pétalas, relativamente espessa. Elas têm a função de proteção e elas formam um conjunto de cálice. Pétalas são coloridas, localizadas logo abaixo das partes sexuais e da textura delgada. Elas são coloridas justamente para atrair os insetos, tá? Elas atraem insetos e pássaros. E um conjunto de corola elas formam. As flores são os órgãos reprodutores das angiospermas. Elas são folhas modificadas que surgem a partir de uma gema do caule. Nelas ocorre a produção de células reprodutoras masculinas e femininas que possibilitam a reprodução sexuada dessas plantas e, a partir daí, o surgimento do fruto e da semente. Função da flor para as plantas. Para entender melhor essa função reprodutora que as flores exercem nas angiospermas, é necessário conhecer as suas partes, isto é, a sua estrutura. Viu lá quando eu mostrei lá? Lá não estava dando para ver direito. Aí aqui a gente coloca de uma forma mais explicada. Então nós temos estigma, estilete, que faz parte lá do gineceu. Nós temos ovário, pétalas, sépalas, pedúnculo, óvulos, filete, antera e androceu, tá? Todas essas aí fazem parte da estrutura de uma flor. Agora nós vamos conhecer o que são essas partes. O pedúnculo é a arte que prende a flor ao caule por uma de suas pontas. A outra extremidade do pedúnculo se dilata, formando o receptáculo floral que sustenta as outras partes da flor. Cálice é o conjunto de folhas modificadas, geralmente verde, chamadas sépalas, que protegem a flor. Corola é o conjunto formado por folhas modificadas, geralmente coloridas, chamadas pétalas, formando a parte mais vistosa da flor. As cores são importantes para atrair os agentes polinizadores. Na corola, na corola de muitas flores é produzido néctar, substância rica em açúcar que serve de alimento para insetos, pássaros e outros animais. Androceu é o conjunto de estames que constitui a parte masculina da flor. Cada estame é formado por um filete e uma antera, onde são produzidos os grãos de pólen. Gineceu é formado por um conjunto de folhas modificadas chamadas carpelos, constituindo a parte feminina da flor. Cada carpelo apresenta as seguintes partes: estigma, estilete e ovário. O ovário é a parte mais dilatada que fica na base do carpelo. Nele são produzidos óvulos onde se desenvolvem gametas femininos chamados de oosfera. O estigma é a parte superior do carpelo, que normalmente produz uma substância pegajosa que segura os grãos de pólen que aí caem. O estilete é o tubo que liga o estigma ao ovário. Na maioria das plantas, uma mesma flor possui o androceu e o gineceu, sendo chamado por isso de flores
hermafroditas, porque tem os dois sexos. Em outras, numa mesma planta, há flores com gineceu e flores só com androceu, tá? Há flores só com gineceu e flores só com androceu. E há ainda aquelas que o androceu e o gineceu são produzidos em plantas diferentes da mesma espécie. Aqui, ó, o beija-flor, tá? Olha como que ele faz. Aqui ele tá pegando, tá? O grão de pólen da flor para poder distribuir. Reprodução. A reprodução das angiospermas inicia-se com a polinização, que é a transferência do grão de pólen para a parte feminina de uma flor. Inicialmente, o grão de pólen, gametófito masculino imaturo, é formado por pela célula do tubo e a célula geradora. Posteriormente, antes ou durante a dispersão, ocorre a formação de 2 gametas a partir da célula geradora. Ao chegar ao estigma, o grão de pólen começa a absorver uma substância açucarada produzida pelas células dessa região. Germina e forma o tubo polínico. O tubo polínico cresce através do estilete até o saco embrionário do óvulo, o gametófito feminino maduro, que é a região onde está localizada a oosfera. Lembra que nós já falamos dela? O saco embrionário é composto geralmente de 8 núcleos e 7 células, 3 antípodas, 2 sinérgides, uma oosfera e uma célula central com os 2 núcleos polares. Ao chegar ao óvulo, o tubo polínico, atraído por sinais químicos, liberado pela sinérgides, penetra nessa estrutura por uma abertura chamada micrópila. Aqui o esquema, o ciclo de vida do angiosperma. Como que ocorre, tá? Tudo muito explicadinho, olha. Sai de lá da antera, vai para a oosfera, tá? Prestem atenção. E aqui o outro ciclo de vida por outro ângulo, quer dizer, muito mais detalhado, tá? Nós temos aqui a oosfera, as sementes, o embrião, o estigma, a oosfera, tubo polínico e tudo como acontece, tá? Ó, de novo, eu coloquei 3 modelos para poder vocês ficarem, olharem e não terem dúvida nenhuma. Bom, aí a gente fica por aqui. Eu vou deixar para vocês fazerem uma pesquisa, pouca coisa, tá? E a gente corrige isso daí lá no Classroom. Bom, então ficou uma pesquisa para vocês pesquisarem as diferenças de raízes, caule, folha, flores, frutos, sementes entre as monocotiledôneas e dicotiledôneas e responderem isso daí, tá? Foi pouca coisa, até o número 7. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijo!